Kataro era um perdedor feio e falido que alugou um apartamento muito barato, apenas para descobrir que vinha com um fantasma que queria malhar com ele. Isso de alguma forma aumentou sua reputação negativa, permitindo-lhe atrair ainda mais vilões que queriam participar das sessões de treino. Mas tudo começou quando ele se mudou para o quarto 106 dos apartamentos Corona com a ajuda de seu melhor amigo Kenji. Depois de se instalar, ele ligou para o pai para falar com ele e perguntar como estava indo o trabalho. Logo após desligar a chamada, ele foi dormir e de alguma forma conseguiu dormir apesar de todo o barulho e tremor que ocorreu na maior parte da noite. No dia seguinte, ele se juntou a Kenji em um local de escavação, e enquanto trabalhavam, Kenji lhe disse que tinha ouvido rumores de que seu quarto era assombrado. Kotaro disse a ele que não se importava porque gostava do fato de não ter que pagar mais do que 5.000 ienes por mês, o que era muito barato. Enquanto conversavam, o gerente de psicologia se aproximou e pediu a Kaotaru para ir até o Psicologia B e dar uma mão. No caminho, ele ouviu uma voz chamando seu nome, e assim como qualquer idiota que não acredita em filmes de terror, seguiu o som da voz. Ele não tinha caminhado muito quando o chão cedeu e ele se viu dentro de uma caverna. A caverna tinha algum tipo de altar, com uma estátua de uma mulher bem no meio, e quando Kaotaru se aproximou, a mulher misteriosa disse-lhe que estava esperando por ele, acrescentando que estava feliz por finalmente conhecê-lo. Como agora ela parecia um pouco humana, ele tentou tocá-la, mas no momento seguinte ele acordou em uma cama de hospital. No dia seguinte, após a aula, Shizuka ofereceu-se para caminhar para casa com Kaotaru, já que moravam no mesmo lugar e ela era sua senhoria, mas ele recusou. Quando ele saiu da sala, Kenji explicou que fazia parte da sociedade de tricô e estava indo para uma reunião. Quando Kenji chegou ao clube, encontrou o único outro membro do clube, Harumi Sakuraba, e preencheu o formulário da sociedade antes de entregá-lo a ela. Mais tarde naquela noite, quando voltou para casa, ele ficou chocado ao encontrar uma garota dentro de seu quarto. A garota parecia surpresa por ele conseguir vê-la, mas Kaotaru presumiu que ela era uma maluca fugindo de Arkan. Ele simplesmente a pegou e a jogou para fora do quarto, mas ela imediatamente voltou pela porta. Kaotaru ficou tão surpreso que quase tropeçou e caiu, o que a fez feliz ao se apresentar como Sanae. Quando Kaotaru finalmente se acalmou, Sanae disse-lhe que ele precisava se mudar, pois o quarto pertencia a ela. Kaotaru argumentou que ele havia passado por muita coisa para conseguir um apartamento tão barato e que não deixaria a irmã perdida do Casper tirá-lo dele. Isso a deixou com raiva, então ela o atacou com seus poderes de fantasma. Felizmente, Kaotaru tinha alguns itens sagrados que ele havia recebido de sua avó, então os usou para se proteger. Enquanto os dois se enfrentavam, uma garota de repente quebrou a janela montada em uma vassoura, o que o surpreendeu. Enquanto se sentava esfregando a cabeça, Kaotaru perguntou quem ela era, e ela se apresentou como a garota mágica Rainbow Yurika. Kaotaru imediatamente assumiu que ela era uma daquelas pessoas obcecadas por cosplay, mas ela argumentou que não era. Ela também disse a eles que o quarto estava em perigo porque tinha muita energia mágica, e disse que a energia atrairia garotas mágicas que queriam usá-la para o mal. No entanto, Kaotaru a expulsou da mesma forma que havia expulsado Sunny, então ela começou a bater na porta e a implorar para que a deixassem entrar. Eventualmente, tiveram pena dela e a deixaram voltar para o quarto, mas deixaram claro que não acreditavam na história dela. Yurika tentou convencê-los de que não era uma amante de magia iludida, mas antes que pudesse defender seu caso, foi de repente jogada contra a parede. Isso aconteceu porque o chão abaixo dela foi forçado a abrir por duas estátuas Tiki flutuantes que se apresentaram como Kurama e Kurama. Logo foram acompanhadas por uma garota que se apresentou como Korea, uma descendente do povo da Terra, que se mudou para o subsolo séculos atrás. Ela explicou que a Sala 106 era um antigo santuário pertencente ao seu povo, dizendo que eles desejavam recuperá-lo. Ela até ofereceu a ele algumas barras de ouro como compensação por expulsá-lo, e como Kaotaru era tão ganancioso quanto o Sr. Sirigueijo, ele aceitou o acordo. No entanto, no momento em que Kiria mencionou que assim que o santuário fosse reconstruído seu povo invadiria a superfície, ele desfez o acordo. Kiria tentou fazê-lo mudar de ideia esfregando seus seios contra o braço dele, o que levou Sanae a chamá-la de vagabunda barata. Antes que Kiria pudesse responder ao insulto, um selo apareceu de repente na parede. Kaoru estava tão cansado de pessoas entrando no seu quarto sem avisar e tentou impedir quem quer que estivesse atravessando a parede, empurrando-a. Mas isso fez com que seu rosto caísse nos pêndulos sem história da garota que atravessou a parede. A garota gritou chocando Kaoru, que acidentalmente agarrou seus auxílios de respiração enquanto tentava manter o equilíbrio. Ele se desculpou e recuou apenas para tropeçar e cair, mas a garota recusou-se a aceitar suas desculpas. Ela o acusou de trabalhar em seus enredos, mas ele lembrou que ela era tão lisa quanto uma tábua e não tinha nada que ele estivesse interessado em tocar. Então ela convocou suas armas e tentou vaporizar todos na sala. Felizmente, Kurama e Corona os defenderam, permitindo que Kataru avançasse para um ataque que ela bloqueou, usando um escudo, até que Sanae se aproximou sorrateiramente e cobriu seu rosto com seu vestido.
Isso expôs seu design de urso debaixo d'água, então ela decidiu destruir todo o planeta. No entanto, outra garota passou pelo portal e a convenceu a não começar uma guerra intergaláctica destruindo o planeta. No momento seguinte, Shizuka entrou na sala, perguntando o que era todo aquele barulho, mas assim que viu o estado da sala, ela ficou completamente enfurecida e bateu neles todos. Eventualmente, ela ouviu a explicação deles e obrigou todos a assinarem um acordo, afirmando que não transformariam a sala em um campo de batalha. Depois que ela saiu, Root, a garota de cabelo azul, explicou que ela e Theia, a loirinha, tinham vindo à Terra como parte de um julgamento para o direito de Theia ao trono do império dela. Ela disse que o quarto de Kotaro tinha sido selecionado aleatoriamente para que Theia pudesse reivindicá-lo para o Império. Assim que terminou de falar, a mandona egocêntrica Theia exigiu que Kotaro jurasse lealdade a ela e entregasse o quarto. É claro que ele e os outros recusaram, e Kuria lembrou a Theia que eles não podiam usar violência para conseguir o que queriam. No final, todos decidiram resolver tudo jogando jogos de cartas. As regras do jogo eram simples, cada pessoa recebia uma parte do quarto, assim como 180 pontos. Para cada jogo jogado, aqueles na quarta e quinta posições teriam seus pontos deduzidos e dados para as primeiras e segundas posições. Depois da primeira rodada de jogos, Kiria estava na liderança seguida por Theia, enquanto Eureka teve mais pontos deduzidos do que Kaoru e Sanae. Eventualmente, Theia, Root e Kiria partiram, mas Eureka ficou para trás e desmaiou dentro do guarda-roupa. Na manhã seguinte, antes de Kaoru sair para a escola, ele deixou Sanae responsável pela casa, e os dois concordaram com a trégua. Enquanto ele estava na escola, Yurika, Theia e Kiria espionaram-no, mas ele não fazia ideia. Quando voltou para casa, ficou surpreso ao encontrar Kira cozinhando e agindo como se fosse a waifu perfeita. Quando a refeição ficou pronta, ela compartilhou com todos e Sanae teve que implorar a Kaoru para deixá-la possuí-lo porque queria provar a comida. Kaoru concordou, mas ficou surpreso quando ela se agarrou às suas costas como um koala e disse que isso era tudo o que precisava fazer. Antes de começarem a comer, Yurika abriu o guarda-roupa e implorou para que a deixassem se juntar a eles. No começo, Kotaro recusou, dizendo que ela não passava de uma preguiçosa parasita, mas depois que ela implorou, ele concordou. Após o jantar, eles jogaram uma rodada de cartas e assim que Kotaro desistiu, ele se desculpou e foi ao banheiro. Enquanto ele estava lá, Theia perguntou a Kiria se seus planos estavam indo bem, mas Kiria fingiu ignorância e disse a Theia para focar em seus próprios planos. Sene observou a troca deles e perguntou sobre o que estavam falando, mas eles asseguraram que não era nada. No entanto, no dia seguinte, na escola, Kaoru se viu contemplando o assassinato porque as garotas foram subitamente apresentadas à sua turma como novas colegas. Sene estava lá também, mas ninguém mais podia vê-la, e ela disse a Kaoru que tentou detê-las. Durante o intervalo, ele observou enquanto seus colegas de classe, que gostavam das garotas, o que o irritava, então ele decidiu tomar uma atitude. Enquanto isso, Lia e Ruth estavam passeando pela escola quando acidentalmente interromperam o treino da equipe masculina de líderes de torcida. Felizmente, eles foram salvos da confrontação por seus colegas de classe, que os alertaram para não enfrentar o time de líderes de torcida. Eles afirmaram que eram os maiores valentões da escola, mas tudo o que Theia ouviu foi que eles mandavam na escola. Ao mesmo tempo, Yurika recebeu um bilhete de Cauteru pedindo para ela encontrá-lo atrás do ginásio. A garota iludida imediatamente assumiu que ele ia dizer que acreditava na história dela. Enquanto ela começava a ir para lá feliz, ela tropeçou acidentalmente e caiu, mas foi ajudada por Harumi, a quem pediu direções. Depois que Harumi lhe disse para onde ir, ela agradeceu e saiu saltitando feliz, deixando Harumi a pensar quem era a garota estranha. Quando Yurika chegou ao local, foi de repente cercada por um grupo de meninas que se apresentaram como membros da sociedade de cosplay. Yurika tentou explicar que não era uma cosplayer, mas elas disseram que Kaoru já havia avisado que ela negaria. Enquanto elas assediavam a pobre garota, Kaoru as observava dos arbustos com um grande sorriso. Mais tarde naquela noite, enquanto jogavam cartas como de costume, reclamaram que ela estava cansada disso. Kaoru concordou com ela, então Kiria sugeriu que participassem da corrida de obstáculos interclubes. Todos concordaram, especialmente Kaoru, que estava muito confiante em sua habilidade atlética em Theia, que gargalhou como uma bruxa má por algum motivo. No dia seguinte, durante a reunião do clube, Kaoru mostrou a Harumi o panfleto da maratona e pediu-lhe para participar com ele, pois eram necessários 2 membros de cada clube para participar. Harumi lembrou-lhe que tinha um corpo frágil, mas ele garantiu-lhe que tudo ficaria bem.
Ele até sugeriu que ela poderia desistir assim que a corrida começasse se ficasse muito cansada. Harumi concordou, mas disse que queria terminar a corrida como uma forma de se desafiar e provar que podia fazê-lo. Mais tarde, enquanto ele se preparava para treinar, ele perguntou a Sanae quem ela planejava escolher para representá-la durante a corrida. Como ela não podia competir como um fantasma, todos concordaram que ela poderia escolher alguém para representá-la. Sanae disse a ele que queria que ele fosse seu representante, então ele concordou, prometendo deixá-la orgulhosa. Quando eles olharam pela janela, viram que iria testando para a equipe de atletismo da escola. Além do fato de que seus grandes seios balançavam enquanto ela corria, Kiria era muito rápida e foi imediatamente aceita na equipe. Assim que teve certeza de que a faria um representante na maratona, ela ordenou que Kurama e Kurama procurassem ao redor por alguém mais rápido do que ela. Enquanto isso, Teda tinha se acomodado bem como a nova líder da equipe de líderes de torcida masculina, e enquanto exercia sua dominância, Ruth a chamou. Ela disse que seus scanners haviam detectado 2 objetos voadores acima da escola. Ela também acrescentou que os objetos voadores se assemelhavam a Korans e Karana, e perguntou o que deveria fazer. Thea ordenou que ela enviasse um drone não tripulado atrás deles, mesmo que Ruth tivesse dito que isso causaria problemas com a Coreia. Mais tarde, enquanto Harumi praticava seus alongamentos, Kotoro juntou-se a ela enquanto Sunny ficou para observá-los. Quando Teda se aproximou de Sunny e viu Kotoro com Harumi, perguntou quem era Harumi para Kotoro. Sunny explicou que ela era a presidente do clube dele e a pessoa a quem ele era mais leal. Thea de repente ficou irritada pelo fato de Kotoro jurar lealdade a outra pessoa que não ela e começou a reclamar. A Coreia, que estava observando em silêncio, decidiu falar então e disse para Thea parar de agir como uma mimada carente de amor. Ela também perguntou a Thea por que tinha enviado seu drone atrás de Kurama e Kurama. Então Thea disse que não estava ciente de que os objetos não identificados eram seus brinquedos flutuantes e disse que estava tentando proteger a escola. Alguns dias depois, a maratona começou e imediatamente Kiriha e sua companheira de equipe tomaram a liderança. Os outros tentaram seguir o exemplo, mas houve um engarrafamento repentino de estudantes bloqueando o caminho. Thea passou facilmente, pois estava sendo carregada por um de seus novos servos, enquanto Kautaro teve que pisar nas pessoas enquanto carregava Harumi. Quando o congestionamento se desfez e todos estavam bem encaminhados, Yurika permaneceu na linha de partida parecendo muito desarrumada. À medida que a corrida progredia, Kautaro se viu com dificuldade para responder a uma simples pergunta de matemática, porque seu cérebro vazio estava cheio de letras das músicas da Taylor Swift. Sanae tentou dar-lhe as respostas, mas ele recusou e pediu a Harumi para seguir em frente sem ele. Eventualmente, ele resolveu a questão e continuou a corrida. Enquanto corria, encontrou Thea no caminho, então a provocou um pouco antes de chegarem ao quarto desafio. Isso aconteceu por acaso em um concurso de comer pães de pasta de feijão, e Kotaro garantiu comer seu pão como um homem faminto. Notando seu estilo bárbaro de comer, Tia o chamou de porco nojento, mas Kotaro a ignorou no momento em que viu Harumi. Ele então correu para o lado dela e ela lhe disse para ir em frente sem ela, já que era muito lenta para comer. Kotaro continuou a corrida, mas foi atrasado em um ponto porque não conseguiu responder a uma pergunta simples no próximo desafio. Enquanto estava lá, Harumi continuou correndo e encontrou Eureka, que estava prestes a desistir. Harumi se aproximou dela e então estendeu a mão para Eureka pegar enquanto a incentivava a não desistir. Ela disse a Eureka que acreditava nela, o que pareceu funcionar, pois ela segurou sua mão e permitiu que a ajudasse a levantar-se. Harumi então se apresentou a Eureka, pois tinha se esquecido de fazê-lo no dia em que se conheceram, e as duas continuaram a corrida. Enquanto isso, Kiria ainda estava na liderança e tinha acabado de chegar neste penúltimo desafio quando Kotoro e Thea chegaram. Eles discutiram como de costume, mas se separaram quando tiveram que escolher um obstáculo. Como havia feito no início da corrida, Thea pegou carona no ombro de um de seus lacaios. Ao mesmo tempo, os caras em que Kotoro havia pisado no início da corrida chegaram e começaram a procurá-lo. No entanto, eles confundiram Kenjiro com ele. Infelizmente, caíram em uma das bombas de choque que Thea havia instalado antes da corrida começar. Quando os outros alunos perceberam que a trave que Thea estava atravessando era a única que parecia segura, correram em direção a ela. No final, ela foi empurrada e caiu em cima de suas bombas, assim como todas as outras almas desafortunadas que caíram das traves. Enquanto tudo isso acontecia, Harumi e Yurika estavam fazendo o melhor para chegar à linha de chegada. No entanto, Harumi de repente desmaiou. Então Yurika se transformou e usou sua magia para curá-la. Ao mesmo tempo, Kateru estava prestes a vencer quando também desabou de exaustão. Então Kurita e Tel passaram correndo por ele. Para o último desafio, eles tiveram que escolher cédulas, que tinham coisas que precisavam levar com eles até a linha de chegada escritas nelas. Aconteceu que Tel teve que pegar um sutiã copo D, enquanto Kurita teve que pegar um copo de rede. Isso fez com que as garotas se voltassem umas contra as outras enquanto tentavam pegar o sutiã da outra pessoa.
Yurika e Harumi logo chegaram ao último obstáculo e, após pegar os bilhetes, Yurika se sentiu derrotada porque deveria trazer um amigo. Harumi pediu para ela não se preocupar, já que elas já eram amigas, e pediu sua ajuda com Iten, que era um membro do clube dela. Juntas, as duas garotas cruzaram a linha de chegada com Kaoru e foram anunciadas como vencedoras. Alguns dias depois, elas foram a uma viagem para um resort de águas termais, para o qual Ruth havia ganhado um voucher, mas ficaram surpresas ao ver que o resort era um prédio velho e em ruínas. O quarto delas também era muito pequeno, então Ruth pediu desculpas por trazê-las para um lixo infestado de baratas disfarçado de 5 estrelas. Kaoru a tranquilizou dizendo que ainda podiam se divertir na praia, e Thea o apoiou. Mais tarde na praia, as garotas tentaram fazer Kaoru reagir aos seus trajes de banho, mas ele concentrou toda a sua atenção em Harumi, que também estava lá. Em retaliação, enterraram-no até o pescoço na areia e foram brincar no oceano. Então Harumi ficou ao lado dele. Quando as garotas notaram que ele parecia estar gostando de sua punição, decidiram lidar com ele tentando partir uma melancia bem perto da cabeça dele. Enquanto brincavam, ele notou 2 estranhos se aproximando a toda velocidade e tentou avisá-las. Thea e Sunny acharam que ele estava mentindo até que se viraram, e Thea se viu presa em uma rede de borboleta. Assim que os homens perceberam o engano, se desculparam e tentaram convencer as garotas de que não eram velhos incultos querendo sequestrar garotas. No entanto, as garotas não acreditaram neles, então os espancaram e os enterraram até o pescoço na areia. Depois voltaram para a pousada. Naquela noite, enquanto dormiam, Kaoru de repente rolou em cima de Ruth, assustando-a e acordando-a. A princípio, ela assumiu que ele queria desenvolver enredo com ela, mas logo percebeu que ele estava profundamente adormecido e sonhando com um besouro. Irritada por ele estar confundindo-a com um besouro, ela o acordou com um tapa, e ele começou a se desculpar pelo erro. No entanto, ela se recusou a ouvi-lo, e como as outras meninas não o apoiaram, ele foi para a praia. Lá ele encontrou Kiria, então se juntou a ela, e os dois começaram a conversar sobre a paixão dela, que ela desejava ver novamente. Enquanto conversavam, Sunny tentou assustá-los e ficou chocada com os amuletos que Kaoru usava em seu pescoço. Kaoru imediatamente correu para ver como ela estava, mas ela ficou brava com ele por usar os amuletos e voou embora. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café da manhã, Kaoru tentou falar com Sunny, mas ela disse que não eram amigos e voou embora brava, depois que ele concordou com ela. Ela acabou à beira de um penhasco e ali decidiu voltar a estar em guerra com Kaoru, continuando sua missão de expulsá-lo do quarto. No entanto, ela não percebeu que tinha sido seguida por aqueles mal-intencionados da praia até que a capturaram. Enquanto isso, Kataru estava procurando por ela na praia quando encontrou Harumi e decidiu contar a ela o que aconteceu. De volta ao penhasco, os homens revelaram que eram caçadores de fantasmas e queriam vendê-la para um cliente rico. Enquanto Sunny lutava contra os capangas fantasmas que a mantinham presa, Yurika, que também a procurava, observava por trás de alguns arbustos. Sendo a medrosa que era, ela contemplou ir buscar ajuda, mas quando se lembrou do conselho de Harumi sobre não desistir, mudou de ideia. Bem antes de ela poder se transformar, os membros da sociedade de cosplaying a encontraram e a arrastaram. Sunny tentou quebrar o tubo de vidro em que foi colocada enquanto os homens dirigiam para o esconderijo, mas não conseguiu. O fantasma feminino que trabalhava com eles disse para ela desistir e conseguiu convencê-la de que era um incômodo para Kataru. Ela disse que os humanos não gostavam de fantasmas e não gostavam de viver com eles, por isso sempre carregavam amuletos para se livrar deles. Ao mesmo tempo, Kataru explicou tudo para Harumi, que lhe disse que ele poderia ganhar um prêmio por ser o tolo mais obtuso do planeta. Ela deixou claro que mais do que qualquer coisa, Sanae queria que ele fosse seu amigo. Isso o fez lembrar de todo o tempo que passara com Sanae, e assim que percebeu que tinha sido um tolo, ele correu. Enquanto a procurava, encontrou os cosplayers levando o cordeiro sacrificial, também conhecido como Yurika, de volta para o hotel. Ele conseguiu convencê-los a deixá-lo falar com ela, e ela contou sobre o sequestro de Sanae. Imediatamente, ele voltou para a pousada e informou os outros sobre isso, então eles concordaram em ir salvá-la. O único problema era que não tinham ideia de onde ela havia sido levada, então Shizuka sugeriu que usassem um velho localizador de fantasmas. No entanto, no momento em que o colocaram, ele explodiu na cara deles. Então Kiria fez com que Kurama e Kurama analisassem o dispositivo para poder saber como ele funcionava. Em outro lugar, Sunny estava sentada em sua prisão de vidro enquanto a fantasma feminina lhe dizia para não esperar que Kaoru viesse resgatá-la como um cavaleiro branco com armadura brilhante. Sunny jurou que não tinha tais esperanças, mas a mulher viu através de suas mentiras e decidiu esmagar suas esperanças contando-lhe uma história. A história era sobre ela e o homem que havia prometido voltar para ela anos atrás. Ela disse que acreditou nele e esperou pacientemente. Mas tudo tinha sido uma mentira, pois tudo o que ele queria era se livrar dela. Enquanto ela falava, os alarmes de repente dispararam e na tela os homens viram Kaoru e os outros.
Antes que pudessem elaborar um plano, Kaldoru e as garotas arrombaram as portas e exigiram que devolvessem Sanae a elas, mesmo que elas tivessem repreendido por virem. Os homens se recusaram e enviaram seus capangas fantasmas atrás delas. Então, uma luta começou e enquanto lutavam, Shizuka disse a Kaldoru para ir ajudar Sanae. Enquanto ele corria em direção a ela, a fantasma tentou virar Sanae contra ela. Quando Sanae se recusou a dar as mãos a ela ficou furiosa e jurou nunca perdoá-la por também abandoná-la. Ela então convocou todos os outros fantasmas para si e se fundiu com eles antes de empurrar a prisão de vidro. Kataru tentou chegar até Sunny, mas o monstro fantasma o lançou contra uma pilastra e impediu os outros de alcançá-lo. Depois pegou Sunny e a absorveu em seu corpo, mesmo com ela lutando. Kataru se levantou e tirou seus amuletos do pescoço antes de atacar o monstro. Primeiro, ele deu um soco no rosto dela com o amuleto. Em seguida, ele o jogou nela após assegurar que Sunny não se machucaria. O monstro foi destruído e Sunny foi libertada, mas quando percebeu que o amuleto não a machucou, começou a chorar, porque viu que era um amuleto de proteção familiar. Isso simplesmente significava que Kotaro a considerava família, e ela não conseguiu controlar suas lágrimas, fazendo os outros pensarem que ele havia dito algo para ela. Enquanto isso, os homens de preto de baixo orçamento tentaram fugir, mas Kuria os alcançou e lhes deu uma lição. Alguns dias depois de voltarem da viagem, Kotaro disse às garotas que cada uma delas tinha que escrever um roteiro para o clube de teatro. Ele disse que o melhor roteiro seria selecionado e transformado em uma peça para o próximo festival cultural da escola. Ele também afirmou que estava fazendo isso para ajudar Konjiro, que era membro do clube. Mas Sunny explicou que estava tentando provar a Konjiro que podia escrever uma peça. Acontece que Konjiro o chamou de inútil sem talento, então Kotaro viu isso como um desafio. As meninas concordaram que Kotaro era o prefeito indiscutível da cidade da idiotia, mas ele prometeu dar alguns de seus pontos ao vencedor do concurso. Então ele concordou. Mais tarde, enquanto ele pensava em ideias, Ruth se desculpou para verificar alguns dados na nave enquanto Thea jogava videogames. Logo depois que ela saiu, Yurika perguntou a Kotaro se poderia manter o animal de estimação do vice-presidente do clube dela no quarto. Kotaro perguntou que tipo de animal de estimação era, então ela o tirou do armário e mostrou a eles. Mas de repente, ele a repreendeu por isso. Thea não conseguia entender por que ele reagiu daquela maneira, então Kiriat explicou o que tinha acontecido na pousada com Ruth. Assim que começaram a contemplar o que fazer, Ruth voltou, então rapidamente empurraram Eureka para dentro do armário com um inseto. Ruth notou que eles estavam agindo de forma estranha, mas eles a asseguraram de que estava tudo bem. Mais tarde naquela noite, Seni possuiu Kalteru para que ele pudesse ajudá-la a escrever um roteiro, e enquanto faziam isso, Eureka saiu do armário. Ela reclamou que o besouro continuava se mexendo e não a deixava dormir, então Kalteru pediu para ela deixá-lo no armário e dormir no quarto. Enquanto isso, Thea estava em sua nave escrevendo seu roteiro, quando um alarme disparou sinalizando um tremor espaço-temporal. Um mês depois, Thea foi anunciada como a vencedora do concurso de escrita, mas Kalteru e Eureka não ficaram felizes com isso. Enquanto os estudantes se preparavam para o festival, Ruth explicou que a peça que Thea tinha escrito era baseada em uma lenda que todos no reino conheciam. Era a história de uma princesa que foi ajudada por um cavaleiro azul após se envolver em um golpe. Enquanto conversavam, ouviram Thea rejeitar todos os candidatos para o papel da princesa. Eureka, que estava vestida de cavalo, tentou convencer Thea a lhe dar o papel, mas Thea nem olhou para ela. Kateru então se aproximou e disse que tinha a pessoa perfeita para o papel, mas que só diria quem era se ela desse outro papel para Eureka. No momento em que Thea concordou, Harumi entrou na sala perguntando a Kateru por que ele havia pedido para ela vir. Mais tarde, Harumi praticou suas falas com Kateru no telhado e admitiu que, embora gostasse da história, não conseguia se identificar com a princesa. Ele disse para ela tentar novamente, e quando ele começou a dizer as falas para a Noite Azul, ela subitamente entendeu como a princesa se sentia. Isso permitiu que ela entregasse suas falas perfeitamente, e até ganhasse a aprovação do presidente do clube de teatro, que estava os observando. Mais dias se passaram, e enquanto ensaiavam para a peça, eles ficaram bravos com Harumi por não entregar suas falas corretamente. Kataru conseguiu acalmá-la dizendo que Harumi não estava acostumada a praticar com Kenji, que deveria ser o Cavaleiro Azul, para provar que Harumi não era uma má atriz. Ele trocou de lugar com Kenji e praticou as falas. Enquanto faziam isso, Thea se encontrou em um campo aberto e teve que admitir a si mesma que Kutaru era o Cavaleiro Azul perfeito. Queria até sugeriu que Kutaru recebesse o papel, pois estava claro que Harumi se sentia mais à vontade com ele. Todos pareciam concordar com a sugestão dela, então Thea concordou em deixá-lo interpretar o papel do Cavaleiro Azul, já que queria que a peça corresse bem. Enquanto continuavam os ensaios, ninguém percebeu que estavam sendo observados por alguém que jurou garantir que a peça não corresse bem. Mais tarde naquele dia, Kataru praticou como ser um cavaleiro com Thea em seu navio, mas Thea continuava apontando que ele era ruim nisso.
Quando Ruth veio com chá, fizeram uma pausa e enquanto bebiam chá, Thea perguntou a Ruth se havia conseguido localizar o navio que causou o terremoto espacial. Ruth disse que não havia sinal dele em lugar algum, então Kataro perguntou sobre o que elas estavam falando. Eles então explicaram que outra nave do planeta deles chegou há um mês, mas não conseguiram encontrá-la. Thea disse que tinha certeza de que a nave pertencia a Clan, a segunda princesa herdeira, porque ela havia desenvolvido um sistema de camuflagem nela. Kaoru tentou fazer mais perguntas, mas ela as ignorou e sugeriu que continuassem o treinamento. No dia seguinte, o ensaio continuou, e logo antes da primeira cena, Kaoru notou uma garota estranha passando pelo palco, mas não deu muita atenção a isso. Enquanto ensaiavam, Kira percebeu uma das luzes do palco prestes a cair, e Thea estava sentada embaixo dela. Ela imediatamente gritou para que ela se afastasse, mas Thea apenas ficou sentada ali, congelada de choque. Felizmente, Koteru a empurrou para fora do caminho antes que ela se machucasse, e ela o agradeceu por salvar sua vida. Kiriana verificou as luzes e percebeu que alguém as preparou para cair. Então, quando chegaram em casa, ela contou para os outros. Thea disse que foi o clã, mas estava certa de que ele tinha outro motivo. As garotas perguntaram o que ela queria dizer, então Ruth explicou que ela perderia seu título se o conselho soubesse que tentou machucar Thea. Kaoru apontou que ela ainda era uma ameaça, e Thea disse a ele que confiava nele o suficiente para protegê-la. No dia seguinte, após os ensaios, o presidente do clube de teatro pediu a todos para irem aproveitar o festival, mas Thea recusou deixar Kaoru ir. Ela o fez praticar com ela no ginásio enquanto os outros se divertiam, mas eles não notaram Harumi os observando. Enquanto isso, Yurika foi para casa alimentar o besouro, e enquanto fazia isso, Ruth entrou com um pouco de chá para ela. No entanto, quando um anúncio sobre besouros apareceu, ela ficou furiosa. Ela finalmente percebeu que o inseto era um besouro e estava decidida a se livrar dele. De volta ao ginásio, Kaotoru e Thea tinham acabado de praticar quando ouviram música tocando do lado de fora. Kaotoru disse que era a música do festival e pediu a Thea para dançar com ele, o que ela fez, mas começou a reclamar quando ele pisou nela. Quando continuaram dançando, os outros entraram no ginásio e os observaram. Neste momento, Yurika correu até eles, segurando o besouro, e disse-lhes que Ruth estava atrás da sua vida. Eles então disseram para ela se esconder em um armário, então quando Ruth chegou, ela não estava à vista. No entanto, Ruth foi esperta o suficiente para saber que ela estava escondida no armário. Quando ela se aproximou, percebeu Kotoro e Thea dançando e imediatamente voltou ao seu estado usual. Nesse momento, Kurama e Kurama alertaram-no sobre um intruso no ginásio, justo quando o clã se revelou. Ela tinha uma arma que havia feito durante sua estadia na Terra, e tentou atirar em Thea. Kotoro a reconheceu como a garota misteriosa que ele tinha visto alguns dias atrás, mas também percebeu que ela estava tramando algo. Thea, por outro lado, tentou se defender ordenando que sua nave atirasse, mas Kotoro a impediu. Ela tentou resistir, mas ele explicou que Clan estava tentando forçá-la a usar sua arma. Assim que as palavras saíram de sua boca, surgiu uma barreira ao seu redor, então Kotoro rapidamente a empurrou para fora do caminho. Foi então que perceberam que Clan tinha armado o lugar de forma que, se Thea disparasse sua arma, isso se voltaria contra ela. Clan ficou furiosa porque Kotoro interferiu em seus planos, então ela mirou sua arma nele, esperando se livrar dele. Kotoro avançou contra ela com sua espada e surpreendeu a todos quando começou a brilhar enquanto se mantinha no ar. Clan bloqueou seu ataque, mas ele continuou até quebrar sua barreira, fazendo Thea se perguntar se ele era o verdadeiro Cavaleiro Azul. Antes que Clan pudesse reagir, Sen cobriu seu rosto com o vestido, o que permitiu a Kotoro destruir sua arma. Ainda assim, ela se recusou a recuar e ordenou que sua nave atirasse, mas não percebeu que Kurama e Kurama haviam direcionado o dispositivo explosivo contra ela. Após a explosão, ela escapou e Thea disse aos outros que não precisavam ir atrás dela, pois não a encontrariam. Enquanto ela falava, não fazia ideia de que Clan as observava do armário onde estava escondida. Movida pela raiva, Clan decidiu provocar uma explosão, mas antes que pudesse fazê-lo, Eureka caiu em cima dela. No dia seguinte, a peça continuou conforme planejado. Clan voltou para casa e Eureka devolveu o besouro ao seu dono. Naquela noite, durante Cauterus Lot, eles entraram em seu quarto com Ruth e realizaram uma cerimônia de cavalaria, dando-lhe o título de Cavaleiro Azul. Na semana seguinte, uma nova estudante foi apresentada à turma, e Eureka surpreendeu a todos ao abraçá-la e anunciar que ela também era uma garota mágica. No entanto, ela acrescentou que a garota cujo nome era Maki fazia parte do grupo malvado conhecido como Arco-Íris das Trevas. Mais tarde, enquanto Cauterus e Sunny almoçavam, Eureka tentou convencê-los de que Maki era uma garota mágica como ela, mas eles não acreditaram. Em vez disso, disseram que era bom ela ter mais alguém que também era muito dedicada ao cosplay, assim como ela. Depois que eles saíram, Maki se aproximou dela e disse que não iria recuar até ter conseguido o poder na sala. Ela também disse a ela que se juntaria à sociedade de cosplay apenas para ficar de olho nela. Quando ela se virou para sair, Harumi se aproximou de Yurika, e enquanto Maki as observava, ela sorriu. Mais tarde, Yurika e Harumi foram a um café e Harumi pediu ajuda para se aproximar de Kantero. Então, Yurika sugeriu que ela o convidasse para sair em um encontro.
Quando Yurika voltou para casa mais tarde, encontrou Maki na sala com os outros e implorou a Kanteru que a mandasse embora. Os amigos dela disseram para ela não exagerar, mas quando ela continuou insistindo, Kanteru a puxou para a cozinha. No entanto, antes que ele pudesse fazer mais perguntas, Kenji entrou como se fosse dono do lugar com alguns lanches que ele comprou. No momento em que Ruth percebeu que tinha besouros rinocerontes, ela ficou louca e começou a bater nas coisas. Kanteru correu e a segurou enquanto os outros limpavam, então ele não ouviu Yurika quando ela tentou falar com ele. Os outros também a repreenderam por agir como uma mimada, então ela saiu correndo. Harumi, que estava a caminho de casa, a encontrou sentada em um banco, e depois que conversaram por um tempo, Harumi a aconselhou a tentar convencer seus amigos com suas ações. No dia seguinte, Yurika se recusou a ir para a escola com os outros, então Kira deixou Kurama para cuidar dela. Logo após eles saírem, ela saiu do armário e deixou o apartamento para provar a si mesma para eles. Na escola, Kajaru e as meninas discutiram a continuação da peça que haviam escrito. Eles lhes disseram que a presidente do clube de teatro gostou tanto que queria que eles fizessem uma segunda peça no início do ano. Enquanto conversavam, Kira veio até eles e pediu para segui-la. Então eles seguiram. Ela os levou a uma escada em Kurama projetada na parede, para que pudessem ver Kurama, que lhes disse que Yurika tinha saído do apartamento. Ele disse a eles que a havia rastreado. Então Kotoru pediu a localização e disse às meninas que iria trazê-la de volta. Enquanto isso, Yurika e Maki se encontraram em um prédio inacabado e Maki prometeu que suas amigas não atacariam o quarto enquanto estivessem lá. Eles então criaram uma barreira para evitar serem interrompidos por qualquer um antes de começarem a lutar. Durante a luta, Kautaro e Sanae chegaram e pediram para Yurika ir com eles. Isso fez Maki voltar sua atenção para eles e ela disse que Kautaro era um mago, já que ele conseguiu passar pela barreira. Yurika disse para deixá-lo fora disso, então ela lançou um feitiço nela, que momentaneamente fez Yurika ficar imóvel. Maki então tentou atingir Yurika com outro feitiço, mas Kautaro a empurrou para fora do caminho e desfez o ataque. Maki não conseguiu entender o que aconteceu, então lançou outro feitiço que trouxe Harumi para fora. Descobriu-se que ela a havia sequestrado e estava forçando seu corpo a se mover usando magia. Quando Kautaro exigiu que ela a deixasse ir, ela os atacou com algumas pedras encantadas, mas Yurika os protegeu. Eles então tentaram salvar Harumi quando Maki apontou seu cajado para ela, mas antes que chegassem lá, Yurika usou sua mágica para se teletransportar entre elas. Ela fez isso no exato momento em que Maki lançou o feitiço, então foi atingida diretamente e caiu no chão sem se mover. Enquanto ela estava inconsciente sob a chuva torrencial, Katoru tentou acordá-la, mas ela não respondeu, e apenas ficou ali deitada. Katoru então se levantou e disse a Maki que não deixaria ela tocar mais um dedo em Yurika. No momento seguinte, uma luz intensa brilhou sobre Yurika e Harumi subitamente transformou-se em Princesa Elida, uma mulher da caverna. Ela então presenteou Katoru com uma espada e após ele pegá-la, ela desabou. Sunny correu para verificar como ela estava, e após confirmar que estava bem, Katoru foi atrás de Maki. Ela tentou detê-lo com sua magia, mas ele cortou-a com sua espada e continuou atrás dela. Quando percebeu que não podia ganhar, ela lançou outro feitiço que lhe permitiu escapar para outro lugar. Como Katoru não podia mais vê-la, ele guardou sua espada e correu para verificar seus amigos. Enquanto isso, Maki percebeu que não venceria contra ele, então decidiu tomar o poder do quarto dele. Algum tempo depois, Harumi acordou sem lembrar do que aconteceu depois que Yurika foi atingida. Katoru achou estranho, mas disse a ela que estava tudo bem, e enquanto conversavam, Yurika se sentou, então eles foram até ela. Enquanto isso, os outros ainda estavam na escola, perguntando-se por que Kaoru e Yurika não haviam voltado e por que não conseguiam contatá-los. Eles tentaram agir como se ela não ligasse e disseram que ela ia trabalhar na sua peça. No entanto, enquanto estava sentada à sua mesa, ela começou a se imaginar beijando Kaoru, mas rapidamente sacudiu a cabeça para se livrar do pensamento. Até que os outros perceberam que ela estava agindo de forma estranha, Sanae chegou e disse-lhes que havia um problema. De volta ao prédio abandonado, Kaoru disse a Yurika que Maki havia escapado e pediu para ela esperar até que os outros chegassem para que pudessem procurá-la juntos. Yurika recusou, dizendo que Maki estava definitivamente no apartamento e que ela tinha que ir detê-la. Quando ela tentou se levantar, caiu novamente porque ainda estava muito fraca, então Kaoru insistiu que ela esperasse um pouco. Yurika tentou argumentar, mas ele garantiu que quando ela se sentisse melhor, ele lutaria com ela. Ele então perguntou sobre os poderes dela e ela contou a história de como os tinha recebido. Ela disse que sempre teve o potencial de usar magia. Mas um dia ela foi atacada por uma besta que sentiu a magia dentro dela. Felizmente, ela foi salva por Nana, a garota mágica que empunhava seu bastão antes dela. Ela disse que queria retribuir a Nana por salvá-la, mas Nana recusou-se a deixar que ela lutasse ao seu lado. Assim, ela dedicou-se a ajudar Nana com tudo o que precisasse, e ficou ao seu lado como cola até 8 meses atrás, quando Nana perdeu sua magia. Eureka disse que isso aconteceu porque o grupo de Mech, o Arco-Íris da Escuridão, a sequestrou e Nana teve que liberar toda a sua magia para derrotá-los. Foi por isso que ela decidiu fazer o que Nana deveria fazer.
Dessa forma, ela poderia retribuir seu sacrifício e também ajudar aqueles que precisam com seus poderes ao mesmo tempo. Quando ela terminou de contar sua história, tentou se afastar, mas caiu, pois ainda estava fraca. Então Kataru e Harumi a ajudaram. Enquanto voltavam para o apartamento, Kataru carregou Yurika nas costas. Assim que chegaram ao apartamento, Maki já havia conseguido controlar a energia na sala. Kataru atacou-a, mas ela pulou pela janela, recusando-se a lutar em um espaço limitado. Então ele foi atrás dela. Com a ajuda da magia de Yurika, ele conseguiu voar e enfrentá-la. Enquanto lutavam no ar, no entanto, Yurika o avisou para manter distância do cajado de Maki, pois ela poderia usá-lo para tirar suas memórias temporariamente. Maki então usou sua distração momentânea para mantê-lo no lugar com sua magia antes de conjurar uma grande lâmina e tentar apunhalá-lo com ela. Mas Yurika a impediu com uma barreira mágica. Infelizmente, ela era muito poderosa, e Yurika foi empurrada para trás após sua barreira ser destruída por Maki. Quando Maki tentou eliminá-los completamente, Karan e Kurama chegaram e afastaram a lâmina antes de destruí-la. Maki desceu flutuando e se viu cara a cara com os outros que disseram para ela desistir. Quando ela se recusou, Tia ordenou que sua nave abrisse fogo contra ela, e assim fez, mas Maki se defendeu usando um escudo mágico. No entanto, a força do ataque foi demais para ela, então teve que colocar a maior parte de sua energia mágica no escudo. Eventualmente, o ataque parou, mas como ela ainda estava de pé, Tia ordenou que a nave disparasse o canhão principal. Root imediatamente se opôs, dizendo que o canhão era poderoso demais para ser usado em tal situação. Disseram-lhe que ela não se importava porque Maki tinha machucado Kaotoro, e ela não ia tolerar isso. Enquanto ainda estavam discutindo, Shizuka chegou e exigiu saber quem tinha destruído seu prédio. As garotas imediatamente apontaram para Maki, e Shizuka enlouqueceu com ela ao espancá-la. Quando terminou, Maki percebeu que estava em desvantagem, então lançou um último feitiço antes de desaparecer. Yurika tentou ir atrás dela, mas não encontrou rastros e disse aos outros que ela conseguiu escapar. No entanto, eles não faziam ideia de quem ela estava defendendo e parecia que também não se lembravam do que tinha acontecido. Mais tarde, Maki informou aos membros de seu grupo que Yurika tinha aliados fortes e disse que tinham que ter cuidado com Kaoru. Eles pediram para ela se concentrar em reunir mais informações secretamente agora que tinham o controle do poder na sala. Alguns dias depois, Kaoru, Purumi, Yurika e Kenji foram em um encontro duplo ao aquário. Quando Kaoru e Yurika estavam sozinhos, ele disse a ela que não se importava se ela era uma garota mágica ou não, porque ele sabia que ela era uma boa pessoa. Alguns dias depois, alguns rapazes e uma garota estavam sentados em algo que parecia um porão fazendo coisas diferentes quando receberam uma ligação, informando-os que as pessoas da Terra haviam invadido. 3 dias antes disso, Yurika pediu a Kaoru e as garotas para ajudarem-na com uma peça para algumas crianças da escola do bairro. Kaoru não parecia gostar da ideia e tentou sair quando Teia disse que treinaria feliz com ele. No entanto, no momento em que Kiria mencionou que também havia pedido a Harumi para ajudar, ele mudou de opinião. No dia da peça, Kaotaro, Teia e Kiria atuaram como as pessoas da Terra tentando invadir a superfície. Harumi era a refém deles em Yurok, acabou sendo o cavalo de Kaotaro de novo. Quando chegou a hora dos heróis aparecerem, alguns Power Rangers de orçamento do Walmart apareceram. A pior parte foi que todos estavam vestidos com o mesmo traje vermelho, o que irritou não só as crianças, mas também Kaotaro. Depois que ele os repreendeu por serem imitações baratas, os verdadeiros heróis chegaram e a peça continuou. Os falsos Rangers também perceberam que haviam invadido uma peça em vez de uma verdadeira invasão de terráqueos, então eles partiram. Logo após a peça, Kiria disse a Kaotaro que estava indo a algum lugar e saiu do lugar com uma garotinha. Quando ele foi para os bastidores, perguntou aos outros se tinham alguma ideia de quem eram os falsos Rangers, mas ninguém sabia quem eles eram. No entanto, o diretor do show disse que eles poderiam fazer parte do grupo voluntário de limpeza com o qual a Kuria trabalhava. No caminho de volta para casa, eles avistaram a Kuria varrendo as ruas com suas amigas, mas Sunny os puxou para um beco e disse que o pessoal da Kuria estava invadindo. Os outros disseram que ela estava errada e que uma invasão não acontecia com vassouras. Naquela noite, enquanto todos dormiam, a Kuria conversou com o chefe de seu clã, que também era seu pai. Ele perguntou como andavam os planos de invasão e ela confirmou que, junto com seus subordinados, havia sido aceita pelos habitantes da superfície. No entanto, ela não havia feito progressos em garantir o quarto 106, já que não era a única tentando ocupá-lo. O pai dela então disse para ela voltar para casa por um tempo para que pudesse se casar, mas ela recusou dizendo que não estava pronta. No dia seguinte, depois da escola, Kaoru viu Kuria no mercado, então decidiu ajudá-la com as compras. Enquanto passeavam, ele descobriu que a maioria das pessoas adorava a Kuria e a considerava parte deles. Quando terminaram as compras, eles se sentaram em um banco à beira do rio.
Enquanto assistiam ao pôr do sol, Kaoru perguntou se ela ia invadir a superfície como originalmente planejava. Ele disse a ela que tinha certeza de que seu voluntariado e a ajuda às pessoas do bairro faziam parte de seu plano para integrar seu povo na vizinhança. Ele também disse a ela que sentia que ela estava fazendo tudo ao seu alcance para impedi-lo de confiar nela. Em vez de responder às perguntas dele ou se defender, queria pedir-lhe para ir a algum lugar com ela durante o dia de folga dele. Quando o dia chegou, ambos se prepararam no apartamento enquanto os outros observavam. Depois que eles saíram, as meninas começaram a falar sobre eles e se perguntaram por que pareciam tão amigos um do outro. Shizuka disse que tinha certeza de que eles estavam indo a um encontro, mas os outros se recusaram a aceitar isso e insistiram em segui-los. Shizuka disse que não poderia ir porque tinha que trabalhar, então eles foram sem ela, certificando-se de pegar o mesmo trem que Kotoru queria. Quando finalmente chegaram ao destino, Kotoru viu que era um parque de diversões, e Kiria disse a ele que tinha vindo ali há 10 anos. Enquanto iam nos diferentes brinquedos, não tinham ideia de que estavam sendo seguidos pelos outros. Quando eles foram ver uma peça, enviaram um drone de vigilância e disseram que a Ruth os avisaria se algo acontecesse. No entanto, perceberam que a Ruth não estava com eles, e perceberam que ela tinha entrado no prédio porque havia uma peça sobre besouros rinoceronte. Enquanto se perguntavam como encontrá-la, Ruth começou a lutar descontroladamente e enfrentou os atores dos besouros rinoceronte. O ator principal acabou sendo Shiska, então ela rapidamente a derrubou para evitar problemas. Enquanto isso, Kotaro e Kiria já tinham saído do prédio e ido em direção à roda gigante. Enquanto faziam isso, Kiria contou a ele sobre seu passado e como veio à superfície há 10 anos. Ela disse que isso aconteceu pouco depois que sua mãe morreu, e ela teve uma discussão com seu pai. Enquanto vagava pela superfície, conheceu seu primeiro amor, e ele a levou ao parque de diversões. Ela admitiu que ele era mais velho que ela e disse que não conseguia se lembrar do nome dele ou do rosto dele. Kantoro então perguntou se ela tinha vindo ao parque porque queria reviver as memórias daquele dia, e ela disse que sim. Ela disse a ele que se ofereceu para liderar a invasão porque esperava encontrá-lo. Kiria também acrescentou que não tinha tomado o quarto dele à força, porque se o fizesse, a facção do seu povo que queria ir à guerra com a superfície veria isso como a sua oportunidade. Kaoru lembrou-lhe que ela havia falado sobre ir à guerra antes, então Kiria explicou que não estava interessada em guerra, porque sabia que as pessoas na superfície eram boas. Kaoru pensou em tudo o que ela disse e lhe contou que sempre soube que ela era uma boa pessoa. Depois que saíram da roda gigante, tentaram andar na montanha russa, mas foram interrompidos por um submarino que saiu do chão. Kiria reconheceu como um dos submarinos dos terráqueos, e quando aqueles a bordo saíram, ela ordenou que retornassem. O líder deles, Tayuma, recusou e disse que tinha vindo para restaurar a glória dos terráqueos à força. Enquanto isso, Tia e as garotas estavam assistindo a toda a troca e decidiram ajudar Kiria e Kaoru, quando notaram que Tayuma deu ordens aos seus soldados para atirar. Ao mesmo tempo, Yoroka montou uma barreira ao redor do parque para impedir que mais alguém interferisse. Quando os soldados abriram fogo, Kurama e Kurami usaram seus escudos para proteger Kiria e Kaoru, antes de derrotar os soldados. Tayuma então libertou sua boneca de combate e ordenou que ela os eliminasse, mas Kurama e Kurami os defenderam. Como eles conseguiram rechaçá-lo, Tayuma ordenou que destruísse a montanha russa, porque ele sabia o quanto Kiria a amava. Antes de terminar de falar, Kaoru deu um soco no rosto dele e tentou dar-lhe uma lição sobre humanidade. No entanto, um dos soldados o acertou com sua arma, permitindo que Tayuma o chutasse para fora do submarino. Isso deixou Kiria furiosa, então ela tentou ajudá-lo, mas o boneco de combate começou a atirar nela, impedindo-a de fazê-lo. Felizmente, Tea chegou e começou a lutar contra a boneca. Então, quando os braços de Kaoru cederam e ele caiu, Ruff salvou-o com a tecnologia deles. Shizuka e Sanae chegaram também, então Tea entregou a espada a Kaoru, e juntos começaram a lutar contra as pequenas bonecas de combate que a maior lançou. Tea derrotou a maior com a ajuda de Kiriha, e Kaoru desarmou Tayuma, com a ajuda de Sanae. No entanto, ele se recusou a aceitar a derrota e ativou o programa de autodestruição na boneca. Kiriha imediatamente ordenou que Kurama e Kurama ativassem seus escudos e absorvessem a explosão. Ao mesmo tempo, Yurika ativou seu escudo e impediu que a explosão atingisse todos. Taeyong ficou irritado porque seu plano falhou, então ele sacou outra arma e apontou-a para Coreia, que nem piscou quando o desacordou. Com o problema resolvido e a invasão interrompida, Coreia disse a Kaderu que o governo encobriria o incidente. Como eles não queriam que as pessoas descobrissem sobre os terráqueos, algumas semanas após o incidente no parque de diversões, Kaderu observou enquanto as garotas discutiam o Natal na aula. Além de Yurika, Sanae e Shizuka, as outras garotas não tinham ideia sobre o que era o Natal, e Tea disse que era perigoso coletar presentes de estranhos quando Sanae falou sobre o Papai Noel. Enquanto as meninas conversavam, Kenji perguntou a Kaderu se ele tinha algum plano para as férias. Kaderu disse que sim, mas se recusou a dizer mais qualquer coisa antes de se levantar e sair.
Mais tarde naquela noite, Harumi estava a caminho de casa quando encontrou Kaotaru vestido de Papai Noel, distribuindo panfletos. Ele disse a ela que tinha começado a trabalhar ali naquele dia e perguntou se ela poderia ajudá-lo com algo. Enquanto isso, as meninas estavam em casa se perguntando onde Kaderu estava, e Teo não estava muito feliz por ele ter perdido o treino. Shizuka então lhes disse que Kenji tinha contado a ela mais cedo que Kaotaru tinha conseguido um emprego. Isso surpreendeu as meninas que perguntaram por que ele precisava de um emprego, então ela lhes disse que, segundo Kenji, ele estava esperando economizar para um encontro com sua namorada. Todos ficaram chocados quando ouviram sobre a suposta namorada dele. Kaotaru logo voltou para casa e eles imediatamente perguntaram por que ele estava trabalhando meio período, então ele lhes disse que estava economizando para o ano novo. No entanto, eles não acreditaram nele, então Chris se aconchegou a ele e disse que ele estava economizando para o encontro deles. Eureka e Ruth pareciam acreditar na mentira, mas os outros a desmascararam, depois do que se acomodaram para comer. Com o passar dos dias, Kaoru e Harumi passaram o tempo decorando a sala de tricô depois da escola, antes de Kaoru ir para o trabalho. Finalmente, na véspera de Natal, que também era o último dia de aula, Kaoru contou a Kenji que tinha planejado uma festa surpresa. Ele também lhe deu uma lista e pediu para garantir que todos cujo nome estava escrito. Kuturu então foi buscar as coisas restantes que precisavam para a festa, mas no caminho para a sala de tricô, Harumi encontrou-se com ele. Ela disse-lhe que tinham um problema, e quando chegaram,